Olá, meus amores, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Ciências da Natureza. Hoje agasalhada por causa do frio, né? Tá com frio aí? Muito friozinho, né? Nossa aula de número 24 e a gente vai agora começar no livro 6. Então, peguem o livro de vocês, abram na parte 6, página 352 e vamos lá. Bom, e a última atividade, não, o último conteúdo que a gente teve no livro 5 foi sobre as transformações dos materiais. Nós vimos que elas podem ser físicas ou químicas. Lembram? Física, quando acontece uma mudança nesse material, porém não muda a sua composição, né? Ela vai mudar, pode voltar a ser como era antes ou não, mas isso não vai mexer com a sua composição. É apenas física. E química, quando mexe na composição. A gente vai relembrar um pouquinho esses dois conceitos nessa videoaula e a gente viu também que essas mudanças elas podem ser reversíveis ou irreversíveis. Reversíveis, quando elas podem voltar, quando o material pode voltar ao seu estado inicial, pode voltar a ser como era antes da modificação, e irreversível quando não dá para voltar, quando acontece uma mudança nesse material que não tem retorno, é irreversível, não tem volta. Essas atividades são 46 e 47, esse conteúdo faz parte dessas atividades e as páginas são essas aqui, divididas em duas videoaulas. Então, abram aí e vamos lá. Bom, esse aqui é um exemplo de uma mudança, uma transformação física do material. O material que está sendo apresentado aqui é a água. Porém, essa mudança, ela é reversível. Por quê? A água, ela se transforma em vapor quando aquecida, porém, quando ela encosta, né, em superfícies mais frias, com temperaturas mais baixas, ela condensa e forma a gotícula, esse vapor forma a gotícula de água, que volta ao estado líquido dela, né? A gotinha é o estado líquido da água. Então, ele é reversível. Qualquer, aqui ó, todas as mudanças de estado físico de uma substância são transformações reversíveis, ou seja, todas as mudanças de estado físico da água, por exemplo, ou de outra substância, quando vai para o líquido para o sólido, do sólido para o gasoso, do gasoso volta para o líquido, elas são reversíveis, ok? A água, aliás, na água nós vimos que pode ser dissolvido diferentes substâncias, muitas substâncias podem ser dissolvidas na água e depois elas voltam ao seu estado natural quando essa água ela evapora, ela sofre uma evaporação. Um exemplo do que dá para dissolver na água, o etanol, muitos tipos de sal, açúcar, vinagre, entre outras substâncias solúveis em água, o café também, tá? E a água do mar, por exemplo, ela contém muitos sais minerais, se comparada com a água doce. Vamos ver aqui, ó. Na própria água existem muitos sais minerais. Veja a porcentagem, essa aqui é a porcentagem dos principais sais minerais dissolvidos na água do oceano no gráfico. Vamos lá. Porcentagem dos principais sais minerais dissolvidos. Olha, os sais minerais que existem na água dos oceanos. Tá vendo? Se comparado com a água doce dos rios, por exemplo, e até mesmo a água potável, não encontra-se tanto uma diferença também da água potável. Uma diferença que a gente sente no sabor é o próprio sal, né? O sódio, cloreto, enfim. Esse aqui é uma foto do Mar Morto. O Mar Morto é um lago salgado, localizado, estou lendo lá na página de vocês, na 353, tá? Ele é
ele é um mar, é um lago salgado localizado no Oriente Médio, que é quase 10 vezes mais salgado que a água do oceano. Por ser uma região com altas temperaturas e baixa umidade, a evaporação da água salgada faz com que as rochas mais próximas das margens fiquem cobertas com esses sais na sua forma sólida, como mostra a imagem ao lado. Olha aqui. Tá vendo? Coberta desse sal. Tá? Os sais que são dissolvidos na água, eles são encontrados na forma sólida na natureza. Só que na água ele é dissolvido e ele pode retomar a sua forma sólida inicial, como aqui no caso apresentado do Mar Morto, quando a evaporação acontece. Bom, olha aqui que interessante, ainda na página 353. Calor, luz e umidade são algumas condições que influenciam na reversibilidade em uma transformação. Algumas lentes de óculos, chamadas fotocromáticas, são produzidas com substâncias que reagem entre si na presença de luz, escurecendo o material. Vocês já ouviram falar ou já viram, de repente, em algum óculos conhecido? Esse meu não tem, mas o meu anterior tinha. Ela era chamada de lente fotocromática. Quando a gente estava exposto ao sol, essa lente escurece. Quando a gente está exposto ao sol, essa lente escurece. E quando a gente vai para lugares mais claros, isso quem usa óculos com lente fotocromática, ela volta ao seu estado normal. Então, é um outro exemplo também de mudança reversível, né, desse material. Aqui está o exemplo, olha. Em lugares nublados, fica bem clarinha, vai escurecendo o tempo, né, chuvoso, e quando está muito sol, a lente fica bem escura. Quanto mais sol, mais escura. Na praia parece um óculos escuro. Nem precisa de óculos escuro quem tem essa lente fotocromática. Tá? Então, é uma mudança física reversível, porque quando você volta para o lugar que não tem tanta luz, essa reação né, para e volta ao normal. Bom, vamos ver a curiosidade? Ó. Os tecidos, na página 354, os tecidos são feitos com materiais maleáveis, ou seja, flexíveis, molinhos, né? Eles podem ser naturais ou sintéticos, que a gente já conversou sobre isso, os sintéticos quando passa por uma transformação, que a gente viu lá na questão dos materiais mesmo, né? Os tecidos naturais são aqueles produzidos a partir de materiais de origem vegetal ou animal, como fibras de algodão. Aqui vai explicar. Lã, linho, seda. Quando a vovó, né, quem tem aí vovó que faz crochê, tricô, às vezes até a mamãe, uma prima, né, tem muita gente fazendo, voltando a essa prática do crochê e do tricô. São tecidos naturais. Já os tecidos sintéticos são aqueles produzidos a partir de fibras artificiais, como viscose, acetato, poliéster, acrílico e nylon. Os tecidos naturais tendem a amassar mais que os sintéticos. Para desamassar as roupas, geralmente utilizamos o calor por meio de um ferro de passar roupas. O calor do ferro faz com que as fibras do tecido se tornem mais maleáveis e, quando pressionadas pelo ferro, no formato de prancha, fiquem esticadas novamente, né? E aí, depois que é usado, lavado, né, ele vai ficar todo amassadinho de novo. Aí, quando é passado, ele volta a ficar esticadinho. Isso pode acontecer até com o cabelo, gente. Pensa aí, né? Quando passa a pranchinha que esquenta o cabelo, ele fica lisinho. Isso para as mulheres que usam prancha, né? Como eu, por exemplo. Fica bem lisinho. Mas aí, quando você lava e tira aquela ação, né, do calor no seu cabelo, ele volta ao normal, fica cacheado ou ondulado, enfim, depende do cabelo. Então, também é uma mudança física reversível.
Bom, e as irreversíveis, né? A irreversibilidade. Quando nós cortamos os alimentos, eles sofrem uma transformação física, que é irreversível. Apesar de ser só física, não mexer na composição desse alimento, ela é irreversível, porque não tem como você colar e voltar a ser inteiro. O tomate, a cebola, enfim. Os alimentos, quando são cortados. Agora, quando você mistura tudo, aquece, faz um molho, aí com esse cozimento, ela passa a ser uma transformação química, que também é irreversível. As duas são irreversíveis, tanto a física quanto a química. Esses são exemplos de transformação física e química irreversíveis, tá? Outros exemplos. A maioria, como a gente já falou na aula passada, das transformações químicas são irreversíveis, a maioria. Então, aqui tem um exemplo, a decomposição de matéria orgânica, quando o alimento começa a apodrecer, ficar velho, né? Enfim. A combustão ou queima de materiais, não tem como o palito, depois que queima, voltar a ser o palito como era antes, né? Percebam onde que tem calor aqui, tem calor lá no cozimento dos alimentos. E aqui a fermentação também dos alimentos. Por exemplo, até botar o leite para coalhar, né? Deixar aquela nata, dar uma... É leite estragado mesmo, né? Quase que estragado. Também, que dá para fazer muitas coisas com essa coalhada. E aqui tem dois exemplos e a gente pode representar essas mudanças físicas reversível e irreversível através da seta, que a gente vai usar na próxima videoaula para fazer atividade. Então, por exemplo, ó, o papel, quando ele é dobrado, ele sofre ali uma transformação física. Porém, essa transformação ela é reversível. Então, a gente usa a seta com duas pontas, né, uma em cada lado. Porque mostrando que tem como voltar, como retornar ao seu estado inicial. Já, por exemplo, parece uma vitamina, aquela efervescente, vitamina C. Inclusive, estamos em tempo de tomar bastante vitamina C. Quando você coloca na água esses comprimidos efervescentes, eles dissolvem, né? Sofrem essa transformação física, que eu acho também que não é química porque não muda, né? A composição desse material. Mas ele não pode voltar a ser comprimido, né? Como inicialmente, pastilha como inicialmente. Ele vai dissolver e não vai voltar a ser como era antes. Tá? Então, é uma transformação irreversível. Não tem volta. Tá? E vocês vão ficar agora com os exercícios propostos da página 359. Mas tem dois exercícios aí. Tem o olho vivo e tem ative a memória. Vocês vão fazer só o olho vivo, só a parte de cima, tá? O ative a memória é na próxima videoaula para a gente fechar essas atividades da reversibilidade e da irreversibilidade. Tá bom? Um beijo e até a próxima videoaula.